Senhor, nós te louvamos pelas ofertas que foram alçadas no teu altar. Te louvamos, Senhor, pela fé de cada irmão que ao ofertar, entendemos que deu do seu melhor. Deus, declaramos que essas ofertas chegarão ao pobre, ao órfão, ao necessitado, à viúva, ao desamparado, e cumprirá o propósito pelo qual, Senhor, ela foi lançada no teu altar. Deus, nos ajuda, Senhor, a realmente cumprir que cada centavo chegue, Senhor, até a Índia, ao Nepal, ao Camboja, Senhor, ao Quênia, Sudão, Somália, Etiópia, Eritreia. Ah, Senhor, amamos almas. Amamos almas. E essa oferta, Senhor, é a prova do nosso amor. Porque sabemos que o Senhor ama vidas e por isso nós amamos. De maneira extraordinária, surpreende os meus irmãos, suprindo-os nas suas necessidades. Não, Senhor, porque eles trocaram, mas porque eles têm sido fiéis à direção dada pelo Senhor. Supre, Senhor, aquele que tem ou precisa de um milagre no dia de amanhã, com relação às suas finanças. Abençoa essa igreja, prospera dia a dia, para que ela possa, Senhor, cada vez mais poder contribuir com a obra missionária. Não apenas a MCM, mas a obra missionária, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Toma o seu assento, toma o seu lugar. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Você pode dizer isso no teu toque. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, porque mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu. Irmão, presta atenção no que nós estamos cantando. Olha o que nós estamos cantando. Mas vale um dia
do centro do teu querer, que toda a vida. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Oh, Jesus, 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 Jesus. Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo 3. Nós estamos dando continuidade no tema abordado, que são os fundamentos. Os fundamentos do Evangelho. Como eu disse para vocês, eu não ia levantar uma estrutura, mas eu ia cavar buracos aqui nesses dias. Eu sei que o que eu estou trazendo não é novo, a verdade que eu estou trazendo não é nova, mas nós estamos voltando à essência, voltando à palavra, examinando alguns textos que às vezes lemos de maneira displicente. Romanos 3, o verso de número 23. Nessa manhã nós vamos falar sobre missões, a razão da existência da igreja. No verso 23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante, lembra que nós analisamos que nós fomos alcançados por meio da redenção, e a redenção foi o meio, o princípio estabelecido para que nós fôssemos alcançados. Ele nos comprou, e isso significa que agora a minha vida pertence a Jesus. Então aqui diz que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, só que aqui tem o processo, mediante a sua redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, o que significa com a sua vida derramada ali naquela cruz, como propiciação mediante a fé. Lembra de ontem à noite que nós falamos que o fundamento é a fé em Jesus Cristo, para manifestar a sua justiça por Deus, ou por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune ou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, o hoje, o agora. Nós podemos ter acesso a Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Somos justificados, regenerados, que significa nascemos de novo, temos uma nova vida em Cristo Jesus e vamos viver para revelar a justiça de Cristo. Amém? Então esse é o tempo presente. Encerrando o texto, para Ele mesmo ser o justo e o justificador. Aleluia. Daquele que tem a fé em Jesus. Quantos têm a fé em Cristo Jesus? Olha para o seu irmão e diga: eu não vivo mais para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Amém? Então nessa primeira etapa, onde nós estamos tentando voltar às origens, voltar a entender as doutrinas fundamentais da fé. Eu gostaria de propor uma história real de um amigo meu, para que você possa entender aquilo que eu quero expressar nessa manhã. Um amigo meu, esse amigo existe, não é fictício, não é ninguém de um livro, nada, é um amigo, uma pessoa. Ele veio de uma família muito pobre. Ele morava em São Paulo, e de uma família muito, muito pobre mesmo. E o pai dele morreu quando ele era muito novo. A mãe cuidou dos filhos, eram, se eu não me engano, dois filhos. E o pai morreu muito cedo, e a mãe trabalhava para cuidar da casa, dos filhos, e o pai não deixou muita coisa, a não ser uma série de dívidas, uma família muito pobre.
Só que ficou como herança um Fusca. Um Fusca velho ficou como a única coisa que o pai tinha deixado para aquela família. E eu não sei se na sua família já passou um Fusca pela sua família, aleluia. Teve um Fusca que perseguiu a minha família há 32 anos, aleluia. E esse tipo de carro, parece que ele entra na família também. Na nossa família, como eu disse, ficou 32 anos. Na família desse amigo meu, também durou um bom tempo. E no começo, no começo da história, obrigado, pastor Daniel, você é uma bênção. No começo da história, o Fusca ficou parado, porque os meninos ainda eram criança, não tinha capacidade de dirigir o carro. Mas depois cada um foi crescendo e virando com a vida, e o Fusca na garagem. Um belo dia, esse amigo meu casou-se, foi morar em outra cidade, ficou assim com uma certa prosperidade, cresceu na vida, comprou carro zero. O irmão mais novo resolveu ressuscitar o Fusca e fez uma proposta de comprar a parte que lhe cabia, da mãe e do irmão. Então o irmão mais novo comprou o Fusca. Os anos se passaram, esse amigo meu voltou para visitar a mãe dele. Quando ele chega na casa, que ele olha na garagem, quem está lá? Você estava lá? O Fusca. Só que agora o Fusca, irmãos, estava lindão. O Fusca tinha roda de liga leve. O Fusca estava com a pintura intacta. O Fusca tinha banco de couro. O Fusca tinha farol de LED neon, aqueles negócios. O Fusca tinha um sonzão. E o Fusca tinha suspensão a ar, irmão. O Fusca, quando ligava o som, fazia. A hora que esse amigo meu viu o Fusca, ele disse: quem é esse? E o irmão, a mãe, disse: é o Fusca do papai. Naquela hora foi uma grande festa, porque é como se trouxesse de novo algo que era muito importante para o pai. Era mais do que um Fusca, era uma memória viva ali. E foi um momento de muita alegria. Todos entraram, cada um foi fazer o que tinha que fazer. No outro dia o irmão mais novo, que era o dono, o proprietário do carro, foi trabalhar. E a esposa desse amigo meu foi sair para o shopping, comprar, ela gostava de fazer essas coisas, pegou o carro zero dele e foi embora para o shopping passear. E ficou esse amigo meu, ele estava de férias, deitado no sofá com o barrigão de fora, assistindo televisão de férias, e a mãe na cozinha fazendo aquela comida, né, aquele cheiro. Só que faltou um ingrediente, ou alguns ingredientes, para a mãe terminar a comida. Ela disse: filho, e ele ouviu lá da sala: fala, mãe, vai no mercado para comprar algumas coisas para mim que estão faltando. Na hora, ele disse: é claro que eu vou. Adivinha o que esse amigo meu pensou? Como e com o que ele ia lá no mercado, irmãos? Com o Fusca. Era o sonho dele, era a vontade dele de dirigir o Fusca do pai. E aí a mãe dele percebeu a alegria e a excitação dele e disse: não vai no Fusca, porque vai dar problema com seu irmão. Ninguém tira esse carro daqui, isso vai ser briga. Esse carro ninguém pode dirigir. Você já vendeu a sua parte, eu vendi a minha parte, agora o Fusca é do seu irmão, e ninguém dirige esse Fusca, você não tem noção. E começou uma briga. Esse amigo meu, muito brincalhão, foi lá e pegou a chave escondida do Fusca. Falou: tá bom, maninha, eu vou ali. Pegou, chegou no carro, entrou no carro, ficou admirando, quietinho, abriu a porta, som, tudo, banco de couro, ar-condicionado. Irmão, pensa no negócio. Ele entrou no carro. Quando ele fechou os olhos, respirou fundo para trazer de volta todo aquele ambiente lá de trás, antes do pai morrer, que ele deu na partida, não acontecia nada. Pela segunda vez ele deu na partida e não acontecia nada. Pela terceira vez ele tentou, falou: deve ser algum problema. Tirou a chave, pôs a chave e girou de novo e nada acontecia. Ele ficou impressionado com aquilo, foi lá atrás. Quem sabia que o motor do Fusca é atrás, não na frente, irmão? Amém. Então você já teve um Fusca.
motor do Fusca é atrás. Ele foi lá atrás. Quando ele abriu a tampa, adivinha, irmão? O carro não tinha motor. Ele ficou impressionado. O que eu aprendo com isso? A igreja é como um Fusca. Irmãos, Jesus projetou a igreja para ir a qualquer lugar. Jesus não projetou a igreja para ter roda de liga leve. Jesus não projetou a igreja para ter banco de couro, nem para tocar música, nem para ter ar-condicionado. Se tiver, bem, se não tiver, amém. Agora, a única coisa que aquele Fusca tinha que fazer naquele momento não era tocar música, não era ter roda de liga leve, não era ter suspensão a ar, não era ter banco de couro. A única coisa que aquele Fusca precisava fazer naquele momento era levar esse amigo meu no mercado. A igreja que não se envolve com missões, ela é um Fusca velho, que pode ser bonito, que pode tocar música, mas ela não tem motor, e ela não está cumprindo o propósito pelo qual ela foi criada. Entendeu? Os engenheiros alemães não fizeram Fusca para tocar música. Deus não fez a igreja para tocar música. A razão da existência da igreja é fazer missões. Porque esse é o propósito da sua vida. Lembra que no primeiro dia eu li Apocalipse 5:9 e disse que nós somos constituídos, resgatados para ser um reino de sacerdotes. Então, nessa primeira etapa da ministração, eu gostaria de esclarecer, ou pelo menos de abrir os seus olhos, qual é o alvo da sua vida. Você precisa saber por que você está aqui nessa terra. Você precisa saber por que você está aqui, por que você nasceu de novo. Qual que é o alvo da sua vida? Pergunta para o seu irmão, se você tem liberdade. Nós estamos num clima de EBD, Escola Bíblica Dominical, nós estamos num clima aqui de escola. Olha para o seu colega do lado e pergunta, qual que é o alvo da sua vida? Não o que eu acho, mas estudando esse livro aqui profundamente, eu descobri que nós temos 3 propósitos a cumprir aqui na terra. Eu confesso que eu mexi para lá, mexi para cá, mexi para lá, mexi de Gênesis a Apocalipse. É claro que nós podemos aumentar esses 3 tópicos, mas como fundamento, como alvo, o primeiro alvo da sua vida aqui é se relacionar com Deus, é conhecer a Cristo. Quantos aqui nasceram de novo? Então qual que é o alvo número 1 da sua vida? Conhecer. Paulo disse, eu conheço e eu prossigo em conhecer. Eu não estou falando de, eu ouvi falar de Jesus. Não, o alvo da sua vida tem que ser se relacionar com Ele. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Você conhece essa música? Te conhecer, canta comigo. E prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Então qual que é o alvo da sua vida? Número 1, conhecer a Cristo. Segundo, honrar. Porque existem vasos de barro, ou melhor, existem vasos de honra e vasos de desonra. Existem pessoas que estão honrando a Deus, e existem pessoas que estão dentro da igreja e estão desonrando a Deus. Como? Através dos sermões? Não, através da sua vida. O que você está vivendo hoje está pregando muito mais do que as oportunidades que você tem na célula. A sua vida. Hebreus diz que existe uma grande nuvem de testemunhas que está observando o pecado e o embaraço. São 2 coisas completamente diferentes. O pecado é uma coisa, o embaraço é outra. O pecado é o erro, errou o alvo. O embaraço são situações duvidosas. É pecado assistir televisão? É pecado assistir televisão, irmão? Olha para mim, todo mundo ficou com medo de responder. É pecado assistir televisão, irmão? Mas pode ser um embaraço na sua vida. Consegue entender isso? Vai te amarrando. Vai te amarrando.
Irmão, Facebook é pecado? Não, mas pode ser um embaraço na vida, e é de muito crente. Vai embaraçando. Então, o que você fala ou deixa de falar no Facebook pode ser pecado ou pode ser embaraço. Ou você está honrando ou desonrando a Deus. Então o alvo número 1, conhecer a Deus. Segundo, honrar. Eu vou viver uma vida que honre a Deus, que honre o que Ele fez por mim. Terceiro alvo da sua vida, fazer o nome dEle conhecido. Então agora a gente entende um pouco mais a respeito da nossa identidade como igreja. O meu alvo número 1, aí eu vou adorar porque eu gosto de cantar música. Não, eu quero conhecê-lo na intimidade. Quantos gostariam de ver a Deus, ver Jesus face a face? Ai, irmãos, eu tenho uma aula que eu dou no intensivo. Se o pastor Dias Júnior deixar, nós vamos fazer o intensivo aqui, e eu vou dar uma aula. Eu quero deixar você assim, piradinho, aqui na Bíblia, ó. Eu quero te mostrar algumas coisas. Ai, irmão, tem muito mais. Olha para mim, isso aqui são delícias. Aqui tem muito mais escrito do que a gente pode imaginar. Conhecer. Eu quero ver o Senhor, eu quero estar com Ele. Eu nunca fui no céu, mas eu tenho vontade. Eu acho que eu sei porque que Jesus não deixou eu ir para o céu sem ser antes da morte, irmão, amém? Eu creio nisso. Nessa aula você vai entender que é possível você ir lá nas mansões celestiais e voltar. Amém? Dá um sorriso para mim, todo mundo, o pessoal ficou sério agora. Cadê Enoque, irmão? Eu achei Enoque lá em Apocalipse, não posso falar, mas ele está vivo. Ramanaias. O que aconteceu com Paulo? Eu não posso, deixa eu voltar para a aula aqui. Ah, irmão, diga comigo, o alvo da minha vida é conhecer a Cristo, honrar o nome dEle e fazer o nome dEle conhecido. Volto a dizer, o tema da primeira ministração: missões não é capricho eclesiástico, é vontade de Deus. Por isso se deve ou deve fazer parte das atividades semanais de uma igreja, como o louvor, a palavra e a oferta. Nós temos que respirar missões. Por que eu fundamentei essa frase agora de maneira mais clara? Porque há 2 anos atrás eu estava orando e o Espírito Santo me disse o seguinte: filho, todas as vezes que o Espírito Santo quer me ensinar, irmãos, ele me pergunta. Agora, quando ele te perguntar alguma coisa, suspeite, porque ele é onisciente. Então significa que antes que a palavra saia da sua boca, ele já sabe. Então ele não quer saber o que você vai falar, ele quer te ensinar. Porque um verdadeiro professor, ele não dá o conteúdo, ele desperta no aluno a sede pelo conhecimento. E ele falou assim para mim: filho, todas as vezes que você reúne como igreja, você tem palavra? E eu disse: é claro, nós somos, a identidade do ministério que eu pastoreio é ensino, é nossa identidade. E eu falei: é claro, a igreja precisa ser exortada, precisa ser consolada, precisa ser edificada, precisa ser... Aí ele: tudo bem. Aí o Espírito Santo mais uma vez disse para mim assim: pastor Diego Júnior, todas as vezes que vocês reúnem, vocês cantam músicas em adoração a Deus? Eu falei: é claro. Um culto, irmão, sem uma canção, para nós é quase que não é um culto. Aí eu disse: até Jesus, na hora da ceia, que ele partiu o pão, depois de cantar o hino, que ele foi. Aí ele disse: muito bem. Então você está dizendo para mim que palavra, a palavra faz parte do culto? Eu disse: sim. O louvor faz parte do culto? E ele me fez a terceira pergunta: todas as vezes que vocês reúnem, vocês têm um momento alegre, vocês têm um momento da oferta, tem um momento que vocês celebram, vocês ofertam, dizimam? Claro, como igreja é uma adoração prática. As ofertas são uma adoração prática. Eu canto
e na hora da oferta eu pratico aquilo que eu estou cantando. Eu estou dizendo, tudo entregarei. Na hora da oferta eu vou lá e tudo eu entrego. Aí o Espírito Santo, muito bem. Aí o Espírito Santo fez mais uma pergunta. Ele diz assim, você é um pastor missionário? Eu falei, claro, eu amo missões. A sua igreja é uma igreja missionária? Eu falei, claro, a gente faz oferta de resgate, a gente faz culto de missões. Ele falou, então por que você só faz culto de missões uma vez por mês, sendo um pastor missionário? Por que você só faz uma oferta que mexe com a igreja uma vez por ano? E eu fiquei sem resposta. Ele disse, você está dizendo para a igreja na prática que palavra, cantar música e ofertar é prática de ser igreja, e que falar de missões é um evento, porque vocês fazem por temporada. Então a partir daquele momento eu criei um momento missionário na igreja. Todos os domingos, pastor Dia Júnior, se vocês visitarem qualquer uma das nossas igrejas, vocês vão ver que a gente fala de missões, faz uma oração. Pastor, mas não tem vídeo. Não precisa de vídeo para falar de missões. Você pega um assunto, pega um missionário, leva na frente, 3, 4 minutos, é objetivo, é muito objetivo. Você pega e fala de missões e leva a igreja a orar, igual nós fizemos aqui. Vocês observaram que eu não oro no microfone, eu levo a igreja a orar, na hora da intercessão. Precisa entender a diferença disso. Depois no final você levanta um clamor, concordando que a igreja orou. Por quê? Quando você leva a igreja a interceder, irmão, são muitas orações chegando ao mesmo tempo, em favor de uma causa. Então nós vamos orar pelo Nepal, todo mundo começa a orar junto, estabelece o propósito. E nós fizemos isso na igreja, tem funcionado. Na última oferta de resgate, pela glória e nome de Jesus, agora no mês de outubro, nós somos uma igreja de 150 pessoas só em Brasília, ali, pessoas simples, uma igreja que eu não tenho empresários na igreja, nada. Nós conseguimos levantar 22 mil de oferta, na nossa pequena igreja, tudo por causa de uma consciência missionária. Pastor, como não tem gente rica se vocês levantaram 22 mil? Mas nós trabalhamos, irmãos, 2 meses. E eu me alegrei, pastor Dia Júnior. Sabe por quê? Porque pintaram túmulo de cemitério. Os jovens foram no cemitério e começaram a pintar aquelas letrinhas. Ganharam R$500. Venderam água no sinaleiro. Sol torrando. E os jovens vendendo água no sinal. Estádio de futebol, jogo do Brasil, eles estavam lá no sol quente vendendo água. Cantina, vendendo isso, aquilo. E eu não precisei, eu posso dizer isso abertamente. Está indo para a internet, os irmãos da igreja são minhas testemunhas. Eu não fiz nada. Por quê? Porque a igreja, toda semana, por 2 anos, estava sendo ensinada sobre missões. 5 minutos do meu culto. Meu não, do culto de Jesus. Sendo ensinado. E quando eu disse, chegamos na hora da oferta de resgate, foi uma loucura. Porque é uma igreja que tem consciência da razão. É uma igreja que é um Fusca. Não é uma BMW. Se comparar com muitas igrejas, nossa igreja é uma igreja pequena. É um Fusca. Só que a nossa igreja não tem roda de liga leve, não tem ar-condicionado, literalmente. Mas é uma igreja que tem motorzinho. O motorzinho está funcionando redondinho. E essa igreja está andando de maneira mais linda que você possa imaginar. Então missões não é capricho eclesiástico, é vontade de Deus. Por isso deve fazer parte das nossas atividades semanais, como o louvor, a palavra e a oferta. Então, entendendo esse processo, entendendo esses conceitos, eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, em mais um texto, na carta aos Romanos. Diga comigo, eu amo missões. Aleluia. Romanos, capítulo de número 15, perdão. Um texto bem conhecido nosso, mas eu quero colocar um óculos em você agora, para você ver um pouquinho diferente do que você estava vendo esse texto. Eu sei que esse texto já foi muito ensinado, mas eu quero extrair aqui algo tão rico nesse texto, irmãos. E eu acredito que eu não vou ensinar ele até o fim, não há necessidade. Mas eu quero me ater a alguns versos aqui. O verso número 14. Paulo morou em Roma.
Paulo inaugurou essa igreja em Roma. Paulo conhecia esses irmãos de verdade. Roma era o império que estava naquele momento dominando o mundo todo. Roma havia pavimentado, as ruas do mundo estavam sendo pavimentadas. É claro que de uma maneira muito arcaica, não era o asfalto que nós temos hoje. Mas Roma, de alguma maneira, viabilizou que o evangelho chegasse em todo o mundo. Se você gosta de ler, eu quero te indicar um livro, 12 Homens e uma Missão. Você vai entender o contexto das minhas poucas palavras, só desse comentário, não da palavra em si. Mas 12 Homens e uma Missão, esse livro tem umas 500 páginas, mas é um livro riquíssimo, 12 Homens e uma Missão. Então Roma era o império que naquele momento estava dominando o mundo inteiro, e de alguma maneira ela contribuiu para a obra missionária. Por quê? Porque muitos cristãos se alistaram no exército romano, e Roma pagou a despesa da obra missionária. Aqueles irmãos amavam tanto a obra missionária, que eles se alistaram como soldados, como agentes secretos. Roma pagava eles para ir lá na Fenícia. Eles iam como soldados romanos, faziam o que tinham que fazer, chegava lá do outro lado do mundo, pregava o evangelho e voltava de novo. Então Deus usou até o diabo, irmão, para cumprir o propósito dele. E se não bastasse isso, não apenas o ponto positivo, mas Roma adotou uma política sincretista. O que é o sincretismo? O sincretismo é a junção entre religiões. Roma, ela queria e tinha tanta sede pelo poder, que eles adotaram a política o seguinte: há um ditado, um dito popular, que diz o seguinte, sobre religião, sobre política e sobre futebol não se... Quem já ouviu isso? Política, religião e futebol. Naquela época não existia o futebol, mas algo que não se discutia era a política. Então Roma não queria que ninguém discutisse as suas políticas. O que ela fez? Ela negociou a religião. Então, para que ela não perdesse o poder político e o domínio sobre os países conquistados, ela fez o seguinte: ela abriu mão da questão religiosa e disse: nós vamos fazer o seguinte, Roma, ela domina todos os territórios, e a religião do local também é a nossa religião. Isso, irmãos, foi péssimo, porque o hinduísmo entrou dentro da religião romana. Todos os rituais satânicos lá de Nimrod foram introduzidos. Só que Roma estava propondo para os cristãos, os novos cristãos, que também eles aderissem a todos os deuses. Mas para um cristão isso é impossível e é inaceitável. Então os cristãos que eram fiéis passaram a ser perseguidos, porque ter um Deus naquela época era ser ateu. Você ouviu o que eu disse? É muito importante você entender o que eu disse. Ter um Deus era ser ateu, e ter muitos deuses era o caminho correto de uma verdadeira religião. Então ser ateu naquela época não era não ter nenhum Deus, era ter um Deus. E os judeus e os cristãos tinham somente um Deus. Então houve uma grande represária dos romanos. Por quê? Porque eles entendiam que ter um Deus ia dar problema para eles. Então isso gerou um ambiente ácido em volta dos cristãos. Só que muitos cristãos negociaram a chamada missionária justamente por medo disso, por medo dessa represária. Muita gente, e a igreja em Romanos correu esse risco. Por isso que Paulo trata esses irmãos com tanta intimidade, e ele vai estabelecer aqui para nós, vai clarear realmente como nós devemos agir como igreja e os ataques que aqueles irmãos estavam sofrendo. Leia comigo agora, com esse pano de fundo, o texto. E certo estou. Quem está falando aqui, irmãos? Quem está falando aqui? Paulo. Olha o que ele está dizendo: e certo estou, os meus irmãos, sim, eu mesmo, ao vosso respeito. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo assim: eu mesmo estou dando testemunho que eu conheço vocês. Isso é verdade? Sim. Paulo conhecia a realidade, ele fundou aquela igreja. Então ele diz: ao vosso respeito. Agora, observe,
de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestar uns aos outros. Olha só, pastor Dias Júnior, que igreja linda e maravilhosa. Vocês não estão entendendo, irmãos, esse aqui não é o João que está falando, esse é o Paulo. Qual o Paulo? O Paulo que brigou com Silas. Esse é o Paulo, irmãos, que foi enviado para Antioquia à força. Esse é o Paulo, irmãos, que é zeloso e que antes de ser cristão matava por causa da religião. Nós estamos falando de um colérico, nós estamos falando de um líder que realmente não tinha meias palavras. Paulo era alguém que não tinha meias palavras. Paulo era o cara que não era politicamente correto. Paulo chegou para Pedro e disse assim: ó, vocês estão negligenciando a obra missionária. Tiago e Pedro ficaram furiosos com ele, porque ele disse: olha, para com essa história de circuncisão, para com essa história de guardar sábado. Deus ampliou esse entendimento. Paulo é o mesmo Paulo, exigente. Só que olha o que ele está dizendo dessa igreja, irmãos. Olha os três elogios que o Paulo, não outro, o Paulo faz. Ele diz: primeiro, eu conheço vocês, mas eu reconheço que vocês estão possuídos de bondade. Gente, já pensou uma igreja possuída de bondade? Sabe o que significa bondade? Ser como Deus. Bondade é ser como Deus. Olha o elogio de Paulo. Paulo está dizendo assim: olho para vocês e eu vejo Deus. Irmão, você imagina alguém, o pastor Dias Júnior, chegar para você e dizer: meu irmão, eu vejo que você está possuído de bondade. Quantos gostariam de ouvir isso do seu pastor? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu reconheço que você está cheio de Deus. É um bom elogio? Agora você imagina se o Paulo saísse do túmulo, viesse aqui dizer: eu quero dizer para essa congregação, plenitude em Fortaleza, essa igreja abençoada, vocês estão possuídos de bondade. Olha para o seu irmão, diz como um belo goiano: O americano fala yes, o nordestino fala oxente, e a máxima do goiano é possuído de bondade. Se não bastasse, olha a segunda característica. Olha o que o Paulo está dizendo, irmão: cheios de todo conhecimento. Meu Deus, esse é o Paulo erudito. É o Paulo que escreveu, irmãos, um terço do Novo Testamento. Ele está dizendo: eu olho para vocês, vocês são uma igreja que ama, que beija, que abraça. Nessa igreja eu vejo o amor de Deus. Ninguém entra nessa porta sem ser cumprimentado, sem ser beijado. Tem igreja que é assim, é ou não é? Mas Paulo dá um passo a mais. Ele fala: além de você ser esse povo beijoqueiro, que ama de verdade, vocês estão possuídos de bondade, vocês não são frouxos, vocês estão cheios de conhecimento. Meu irmão, pensa uma igreja perfeita, ou quase perfeita. Sabe o que significa? Eles conheciam os fundamentos da fé, eles estavam biblicamente doutrinados. Irmão, eu queria ser o pastor dessa igreja, eu ia sentir importante. O Paulo dizer para mim: cara, nota 75, mais ou menos isso, né? 66 até agora, melhor de 3, Paulo vai dar 3 elogios, então 33, 66, já está com 66%, está na média. Possuído de bondade, cheio de conhecimento. O que é redenção? Pá. O que é regeneração? Pá. O que é justificação? O que é obra missionária? Por que você existe? Qual que é o alvo da sua vida? Uma igreja que tinha respostas. Para um mundo pagão, ela estava respondendo com conhecimento. O mundo onde os filósofos estavam dominando, eles não estavam sendo levados por vento de doutrina. Essa igreja é uma igreja alicerçada. O Paulo dá o terceiro elogio para mim, ele acaba com os piqui do Goiás tudinho. Você conhece piqui? Ninguém conhece piqui aqui? Acaba com as tapioca tudinho de Fortaleza. Pronto, agora você entendeu. A gente tem que se aculturar, né? Piqui é uma frutinha desse tamanhozinho, que é cheia de espinho por dentro. É boa. Você come no arroz, e aí você pega ela assim, raspa ela com o dente. É só uma raspinha, irmão. Por favor, não morda o piqui. Se você morder o piqui, você vai ter que ir para o médico, tirar os espinhos. Ele é só uma casquinha.
Quem conhece Tucumã? Gente, vocês não conhecem Tucumã? Só um lá, aquilo é paraense, quer ver? Não é não? Hã? Romano, não, Tucumã, rapaz. Você conhece Tucumã? Tu é paraense? Manoara? Mais ou menos? Passou, né? Vamos voltar aqui, gente, à aula. Eu me empolgo dando aula, é bom demais dar aula. Então, o piqui, só para você não morder o piqui, volta para cá. No último ponto, a igreja chega a 99%. Porque ele diz assim: além de vocês estarem cheios de bondade, cheios de conhecimento, vocês estão aptos para admoestar uns aos outros. Irmão, pensa em igreja top. Sabe o que significa isso? A irmã está com decote maior do que deveria estar. Não precisa da intervenção do presbitério para a irmã ser exortada. A irmã chega para outra em amor e diga: irmã, o seu decote não está adequado. A irmã simpaticamente diz assim: minha querida, você está me livrando do inferno. Muito obrigado por você ser você e por você falar algo em mim que eu preciso mudar. Eu te amo. As duas se abraçam e fazem uma oração. Você imagina uma igreja, irmãos, que as pessoas, sem o pastor, sem um gabinete, sem uma reunião, serve um ao outro em amor. E quando eu te cobro, você entende que eu não quero te matar, que eu não quero acabar com o seu ministério, que eu não estou te perseguindo, que agora é porque você é líder e você quer acabar comigo. Uma igreja, irmãos, que não tinha no repertório sabor de mel. Uma igreja tão linda, irmãos. Eu confesso que quando eu leio a Bíblia, eu acho que eu leio um pouquinho diferente que você. Porque eu em vez de ler rápido, às vezes eu fico... o que eu ministrei em Colossenses ontem, eu fiquei 4 meses naquilo ali sem pressa. São 4 capítulos. E eu leio, eu vou tentando trazer aquilo, a realidade. Irmão, você aqui é rico demais. Tem gente que lê a Bíblia correndo. Para com isso, você vai engasgar. Comida boa, você come devagar, deliciando. Quem gosta de sobremesa aí, levanta a mão. Quem gosta de manjar? Aquele manjar, aqui tem manjar? Você come manjar correndo? Não. Economiza na colherada. Olha aqui, deixa eu dizer algo para você, olha para mim. Isso aqui é um manjar. Eita, falei igual um baiano, olha. Tem que comer devagar, vice. Aleluia. Aleluia. E os mansos herdarão o reino do céu. E eu sou manso, aleluia. Isso foi a resposta do baiano. Tem baiano aqui nesse lugar? Tem algum baiano aqui? Nós fizemos um intensivo há uns 10, 12 anos atrás. Teve uma baiana que ela era muito engraçada. Porque ela é tão baiana que ela tinha preguiça até de terminar a frase. Aí a gente estava no meio da adoração, igual está aqui, né? E alguém fala, aleluia, né? Aí a gente ouvia lá no meio do povo, Jesus, eu te amo, Senhor. Aí a baiana falava assim, e eu também. Jesus, o Senhor é lindo. Ela dizia, eu também te acho. Era muito engraçado, verdade mesmo. Tem nada a ver com a aula, eu perdi o foco. Volta para a aula. Mas o problema é que o Paulo era o Paulo. E no verso 15, o Paulo se revela. Porque para o Paulo, irmãos, parece que ele conhecia de administração. Diz primeiro a coisa boa e depois você fala do ruim. Eu sou administrador de empresa. Então, você nunca cobra alguém começando pelo lado negativo. Você levanta o positivo e depois você bate. E o Paulo, ele pega os 99% e leva a igreja lá em cima porque era a verdade. Ele diz, eu conheço, eu estou certo. Só que no 15 ele tem um entretanto. Esses entretanto na Bíblia são bem problemáticos. Aqui parece que Paulo muda o tom da conversa.
E ele diz: entretanto vos escrevi em parte, mas ousadamente. Aqui eu vejo Paulo purinho aqui. E ele diz: como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça. Olha só, da graça que vos foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, aqueles que não conhecem, aqueles que não foram alcançados, os gentios. Continua comigo a leitura. Olha o que ele diz: no sagrado encargo. Ele está falando sobre a obra missionária e que isso não é opcional. Ele está dizendo: vocês são bons demais, mas entre as quatro paredes vocês são bons. Só que vocês se esqueceram do encargo da obra missionária. Então eu estou aqui para lembrar o que vocês se esqueceram. Porque nas quatro paredes vocês são cheios de bondade. Nas quatro paredes vocês são cheios de conhecimento. Nas quatro paredes vocês estão aptos para demonstrar. Mas vocês se esqueceram de algo que faz parte da identidade de vocês, que é o encargo, o sagrado encargo. De quê, irmãos? De anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Ele diz no 17: tenho pois motivo de me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. 18: porque não ousaria discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras ou por obras. Então aqui ele diz que a obra missionária não é um cargo. Você não comissiona uma diretoria de missões. É encargo da igreja. Porque tem gente que diz: não, eu faço parte do departamento de missões, então a partir de agora minha vida vai ser diferente. Irmãos, quando você dá um cargo para alguém, se aquela pessoa não tiver um encargo, você vai ter um sério problema. Qual que é a diferença de cargo e de encargo? Cargo é quando a pessoa, ela não está fazendo, e você promove ela, colocando ela num lugar de gestão e de liderança. O encargo é quando a pessoa, sem o cargo, ela já faz o que tem que fazer. Deu para entender? E Paulo diz que a obra missionária não é cargo, é encargo para uma igreja que quer estar 100% aprovado pelo Senhor. Uma igreja que ama, que beija, uma igreja que conhece a Bíblia, uma igreja que é madura. Admoestar fala de maturidade. Uma igreja madura, mas uma igreja que não pode se esquecer da obra missionária. Porque, lembra do Fusquinha? Missões é o motor da igreja. Nós podemos ter tudo, irmãos. Se a gente não fizer missões, nós vamos estar reprovados. E às vezes eu pergunto para alguns pastores: pastor, por que você não se envolve mais com a obra missionária? Ah, porque eu não sou missionário. Sabe o que eu acho? Esse pastor não nasceu de novo. Nunca um anjo vai aparecer na sua frente e dizer: eis que tu és missionário. Pá! Eu quero te mostrar hoje aqui como orar por um missionário. Essa minha matéria é bem grande, mas eu quero te mostrar. O pastor Dias, foi esse ponto, uma frase que o senhor disse ontem, que me fez abordar os próximos pontos. O senhor disse assim: o pastor é de carne e osso. Às vezes as pessoas olham para os pastores e acham que eles são super-heróis. Não é não. A gente hoje até consegue entender isso, irmãos. Mas hoje eu quero te mostrar que o missionário é também de carne e osso. E o missionário precisa muito de oração, mais do que seu dinheiro. E eu quero te mostrar aqui algumas coisas que você pode fazer. Como que você pode fazer missões? Entendendo que eu estou trazendo à memória algo que talvez vocês esqueceram, ou que não foram ensinados, não por maldade, mas a partir de hoje vocês são mais culpados. Dá um sorriso para mim, todo mundo. A partir de hoje você pode não fazer missões, mas eu quero dizer que lá naquele dia lá, ó, Jesus vai te cobrar.
Então ainda tem tempo de você ser 50% cobrado, que eu estou na metade da palavra, e você ir embora, amém, irmão? Vai embora não, fica aqui. Como que eu posso fazer missões? Quem pode me ajudar? Como fazer missões? Um de cada vez, não precisa brigar, tá? Vamos para o tradicional, orando. Mais um. Contribuindo. Indo. Enviando. Treinando. Não tem como. Mas deixa eu estabelecer 6 pontos, para que você saia daqui um missionário. Não preciso comentar. Orar. Se você decidir orar por missões, você já é um missionário. Pastor, como é que você se envolveu com a obra missionária? Em 99, eu conheci um senhor, médico, que tinha deixado tudo. Até aquele momento a minha vida não tinha nada a ver com missões. Para mim missões não tinha muito sentido. Se eu pregasse o evangelho aqui na Redondeza só estava bom demais. Mas eu ouvi um senhor, vocês conheceram ele aqui esses dias? Conheceram? O pastor José Rodrigues. Em 99 ele me estragou com uma mensagem dele. A partir daquele dia eu entrei em crise. Eu descobri que 200 mil meninas são traficadas por ano. Eu descobri que elas passam a ter 20 a 30 clientes por dia. E que a igreja não está preocupada com isso. E ele começou a narrar alguns fatos para mim, irmãos, que para mim ali, assim, ou a minha vida fazia sentido, ou então eu não queria mais nem ser crente. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bandeira do Nepal. Peguei aquela bandeira do Nepal, levei para minha casa. E todo dia eu orava, agarrado com aquela bandeira. Chorava, irmãos. Eu, assim, não sabia como, não sabia o que fazer, mas as minhas lágrimas molhavam. Não vou dizer encharcavam, porque seria hipérbole. E eu quero fugir de hipérbole, porque às vezes o pastor aumenta tanto que fica quase mentindo na frente do púlpito. Eu molhava aquela bandeira, não encharcava. Sabe, as minhas lágrimas, todo dia. E aqui eu estou usando de literalidade. Todo dia eu pegava e dobrava o joelho. Eu rasguei aquela bandeira de tanto orar nela. Abraçado com ela. Um belo dia, sem planejar. Verdade mesmo. Eu fui para lá dentro do Nepal. Por causa daquelas orações lá atrás. E o momento mais importante da minha vida ministerial não foi quando eu preguei para 30 mil pessoas. Eu já ministrei para 30 mil pessoas. Mas foi quando uma menina dos olhos de Deus, pequenininha, me abraçou e me agradeceu. E elas estavam cantando: vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Conhece? Vim para dizer que és meu. Você imagina as meninas dos olhos de Deus cantando isso, irmão? Canta. Totalmente digno, tão maravilhoso. Eu vi as meninas resgatadas cantando isso. Aí, pastor Dia Júnior, parece que o Espírito Santo sabe a hora. Eu fui chegando para o canto da parede e me sentindo a menor pessoa do mundo. Aí a menininha veio e me abraçou. Parece que estava programado. Sabe o que elas começaram a cantar? Eu nunca saberei o preço. Elas foram vendidas pela família. Mas a gente não fez quase nada e conseguiu comprá-las de volta para Jesus. Elas não tinham esperança. Eu não tenho tempo, mas nós vamos lançar o livro da história de um resgate. Eu fui corrigir esse livro. E aí eu botei a minha cabeça de administrador para corrigir o livro que vai ser lançado o ano que vem. Foi agora recente, tem 2 meses. Nós vamos fazer um filme desse livro e o livro vai ser lançado. E eu sentei, eu falei, eu já conheço a história, desde 99, eu antes de ler o livro, me preparando, né?
eu não vou me emocionar, eu vou examinar o livro. Irmãos, quando chegou na metade eu estava chorando igual uma criança. Que é a história real das meninas. A igreja não pode se esquecer disso. Então, oração. Peguei aquela bandeira, orei, e um dia eu estava lá dentro. E um dia eu entendi que esse é o propósito da minha vida. E eu estou aqui para lembrar. Primeiro eu quero elogiar vocês. Eu vi essa igreja aqui, está cheia de bondade. Não estou sendo nem usando de demagogia. Essa igreja está cheia de bondade. Pastor Dia Júnior, pastor Angélica, essa igreja está cheia de bondade. É visível isso. Essa igreja está cheia de conhecimento. Essa igreja está apta para admoestar. Se não está, vai chegar lá. Mas essa igreja não pode se esquecer do entretanto, da obra missionária, do sagrado encargo de fazer Cristo conhecido entre as nações da terra. Não apenas aqui, não apenas em Jerusalém, nem na Judéia, mas até os confins da terra. Você pode dizer amém? Então diga, aplaude o Senhor Jesus. Interceder, contribuir. Deixa eu colocar um ponto aqui. Escrever cartas, escrever e-mails é fazer missões. Mandar uma mensagem de WhatsApp para o Chiquinho. Chiquinho está lá no Quênia, cearense, conterrâneo de vocês aqui. Quem conhece o Chiquinho? Pastor, quer desafiar o senhor a trazer o Chiquinho. A próxima vez que ele vier no Brasil, ele vai vir visitar a família dele. Do Beethoven, vou deixar do Jefferson, está precisando de muita oração. O Jefferson está entrando na Romênia, a Romênia bloqueou o visto da família. Olha o amor, irmãos. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, que o missionário é de carne e osso. O Jefferson, ele queria visto para 5 anos, para ele e para a família, porque nós já temos a casa na Romênia. O Rick na Mongólia. O Rick é um príncipe de Deus. Sabe, o Rick precisa de amigo. Ele está sozinho num país a 42 graus negativo. Não, e assim, eu falo com o Rick, ele quer um amigo. Às vezes ele me liga, ele não quer dinheiro, ele não quer nada, ele quer alguém que se importa com ele. Porque lá o diabo fala, o que você está fazendo? Você está aqui, nesse frio. Irmãos, missionário é de carne e osso. Senão eu vou entrar deixa eu me ater aqui. Só o Jefferson. Olha só, o Jefferson, ele queria visto para 5 anos para ele e para a família. Eu não sei se é espiritual ou não, nós oramos, guerreamos, batalhamos. Só ele ganhou o visto. E o visto dele é por 90 dias. O embaixador no Brasil falou que ele tem que ir sozinho para a Romênia. Lá na Romênia ele vai renovar o visto dele com 3 meses para 1 ano. E de 1 ano eles vão conseguir para 5 anos ou mais. Mas ele vai ter que ficar 90 dias longe da esposa e dos filhos. Irmãos, tudo isso ele está fazendo por amor. Eu conheço o Jefferson. Pensa um homem que não vive sem a esposa, sem os filhos. É quase loucura. E o que nós vamos fazer, irmão? Nós precisamos orar para isso mudar. Ei, está me ouvindo? Ele já fez a parte dele. A gente diz, não, ele espera 90 dias. Não, nós precisamos entrar em batalha, em guerra, em oração, dizer, Deus move céus, move terra. A Gi vai com ele, a Gislaine vai com ele para arrumar. Mas a gente ouve isso e diz, está tudo bem. Ele aguenta 3 meses, ficar longe. Não, ele é pai de família. Então, voltando ao ponto, escrever. Mandar um WhatsApp, querido, eu quero dizer que você é importante. Eu quero dizer que nós chamamos. Eu quero dizer que você está orando. Eu já escrevi e-mails e mandei e-mail, não WhatsApp, e-mails para alguns missionários. Sabe qual foi a resposta, pastor Dia Júnior? Hoje eu estava pensando em desistir, mas o seu e-mail me fez continuar. Entende isso, irmãos? Então, missões não é um capricho. Não é um que tem que ir, todo mundo tem que se envolver. Alguns vão orar, outros vão interceder, outros vão ir, outros vão escrever e-mails, mandar o WhatsApp, ligar. Sabe, às vezes não só mandar uma mensagem, ligar. Ô meu irmão, o WhatsApp hoje proporciona isso, não é não? Eu com o Rick, semana passada, fiquei bastante tempo com o Rick, só ouvindo o Rick. Isso é muito importante.
Mais um ponto: divulgar. Fale de missões para todo mundo, irmão, contagia. As igrejas centenárias não sabem nada de missões. Missões para eles é abrir igreja. Então o que você vai fazer? Sai falando, entra no site da MCM, do Portas Abertas, site da Jocum, e espalha isso, em vez de ficar no Facebook botando foto sua, irmão. É tanta foto que eu nunca vi um negócio desse, pelo amor de Deus. Eu estava num casamento semana passada, eu vi uma menina tirar mais de 150 fotos na mesma posição, ela fazia assim. Eu falei, valei-me, Senhor. Pega uma foto de missões, joga lá no seu Facebook. Diga comigo, eu amo missões. Então eu vou orar, diga comigo, orar. Eu vou interceder, eu vou contribuir, eu vou escrever e-mails, eu vou mandar o WhatsApp, eu vou ligar, eu vou divulgar e eu irei ao campo missionário. Pega as suas férias. Eu duvido, fazer igual o menino, eu duvido tu cuspir aqui, ó. Eu duvido você tirar umas férias ao invés de ir passear e ir para uma nação dessa. Eu duvido. Irmão, é bom demais. Vai para o Ribeirinhos aqui, ó, Davi e a Neide. Vai para o Chavante. Mulher, eu não aconselho ir para o Chavante ainda não. Lá não tem nada. No Chavante nós estamos construindo a estrutura lá. Lá sim nós estamos construindo uma casinha para a mulher conseguir. Agora se a mulher consegue viver no mato, fazer 1, 2 no mato, entendeu, né? Lá é bem indígena mesmo. Mas se sim, amém. Eu já dormi na beirada de rio com uma pedra na cabeça, eu dormi lá no meio do mato. Para mim, tudo é festa. Mas tem gente que não. Então vai para um outro lugar que tem, vai aqui no sertão, visita o Fábio, vai no Café da Linha, visita cidades aqui. Tira as suas férias e não pega ela toda não, 30 dias, 10 dias. Pega um aviãozinho, vai lá no Quênia. Conheceu o deserto do Quênia. Pega um avião, vai lá no Nepal, no Camboja. Olha para mim e diga amém. O pastor Dias Júnior, ele é a primeira parte aqui. Ele só dá batuta. Eu estou aqui, eu sou o Paulo chato. Eu estou aqui para lembrar vocês de algo que vocês não podem esquecer, amém? Eu sou o cara do entretanto. O pastor Dias Júnior é o cara explosivo, que motiva. Eu sou o cara chato. Por isso que eu não sei se ele vai querer me trazer de volta aqui. Vamos aprender a orar pelo missionário? Eu quero encerrar nos próximos 10 minutos. Já são 11 horas. Ensinando você a orar pelo missionário. Posso tentar clarear os seus olhos? Ponto 1. Como orar por um missionário? Primeiro, ore pela saúde deles. Irmãos, um dos grandes problemas da desistência da obra missionária são enfermidades no campo. Por exemplo, se você vai para um país na África, lá não tem plano de saúde igual nós temos aqui. Malária, eu conheço missionários, o apóstolo Francisco, que o pastor Antônio conhece. Eu vou errar, se eu errar, eu vou errar bem pertinho. 42. Se eu errar, eu errei perto, assim, nem para mais nem para menos, eu joguei na média. Pegou 42 malária. 42 malária. E não desistiu. Mas tem muito missionário que não consegue. Eu não quero citar nomes pela ética, mas eu poderia dar uma lista de nomes de missionários, irmãos que amavam Jesus, amam. Pegaram os filhos e foram embora para uma nação. Chegando lá, o filho adoeceu de enfermidades que ninguém conseguia tratar. Aquilo foi tão forte emocionalmente que eles voltaram. A culpa é deles? Não, é minha, porque eu não orei pela saúde daquele missionário. Eu não orei pela família dele. Quem está me entendendo diz amém. Então, primeiro ponto, como orar por um missionário? Ore pela saúde, irmãos. Bebe água. Tem lugar na África que tem que beber sangue podre com leite podre. Você ouviu o que eu disse? Tem um pastor amigo meu, que ele chegou numa tribo e ele queria ganhar aquela tribo. E não tinha como ganhar aquela tribo. Aí ele via sempre um copo desse tamanho assim, de madeira, fedido, atrás da porta.
Aí ele resolveu perguntar o que era aquele copo. Ele falou, não, isso aqui é igual um cafezinho. Todo mundo dá um gole. Só quem é da tribo consegue, leite podre com sangue. Ele olhou aquilo, o Espírito Santo falou, dá um gole. Aí ele falou, valeu, Jesus. Aí ele é grandão, sabe? Ele falou, eu vou morrer se eu tomar isso aqui. O Espírito Santo falou, pode tomar. Ele olhou, irmão, o cheiro, você imagina sangue com leite. Ele pegou aquele copo e tomou quase tudo. O povo ficou maravilhado. Ninguém nunca na história tinha tomado aquele negócio. Sabe o que eles fizeram? Levaram ele para o cacique. Ele chegou no cacique. O cacique reconheceu o valor dele, chamou a tribo inteira e falou, pode falar e pode pregar, porque você é um dos nossos, você consegue conhecer, você entende a gente, você é igual a gente, você tem liberdade. Uma tribo inteira foi alcançada. Mas, aplauda Jesus. Irmão, tomar um copo de sangue e salvar quantas almas? Será que vale a pena? Por favor, ninguém vai chegar em casa e começar a treinar, amém? Não faça isso em nome de Jesus. Eu tenho doutrina bíblica, eu sou meio batista, eu não concordo com tomar sangue, amém, irmão? Mas é um caso atípico, eu gosto de amarrar, porque às vezes o irmão vai chegar em casa tomando leite com sangue. Não faça isso em nome de Jesus. Uma tribo inteira alcançada, por causa de uma atitude. Mas ele deu aquele negócio que o senhor falou lá no carro, que eu estou com vergonha de falar aqui, uma diarreia. Eu não posso falar isso aqui, está na internet. Só que passou. Só que sabe o que aconteceu? Toda visita que ele fazia, ele tinha que tomar um copo daquele. Porque o povo fala assim, esse pastor aqui é o único que gosta, dá um copo para ele. Ponto 2, primeiro, saúde. Ponto 2, como orar por um missionário. Irmãos, ore pela solidão. Você não tem noção. Eu fiquei 30 dias na Índia. E quando eu voltei, eu estava num dos aeroportos, no mundo velho aí, sem porteira. E eu tinha tempo que eu não ouvia um brasileiro. E eu ouvi um brasileiro falando no celular. No meio daquele monte de gente de tudo que é jeito. Branco, preto, amarelo. Eu vi um cara estranho falando português no celular. Eu estava 30 dias fora de casa só. 30 dias. Você não sabe o que eu fiz. Eu saí correndo. Abracei o cara e falei, bicho, tu é brasileiro, cara? Fala português comigo, pelo amor de Deus. Abracei o cara e beijei. E o cara fez a mesma coisa. O cara estava 6, 7 meses longe de casa. Parecia que a gente era irmão. Irmão, de verdade, abraçamos. De onde você é? Eu sou carioca. E rimos. Nunca tinha visto. Saudade da minha pátria. Agora você imagina o Silvio que está 15 anos fora. 15 anos, irmão. A gente olha para eles, vê eles, parece que está vestido com a roupa do super-homem. Silvio do Nepal, aleluia. Eita Deus. Lá vem o Beethoven da Somália. Eita homem corajoso, não é nada, deixa eu contar. Depois eu conto. Ore pela solidão. Sabia que o missionário tem pai e tem mãe? Igual você. Sabia que para ele tem dia dos pais e dia das mães, e ele está longe do pai e da mãe dele? Quem está entendendo o que eu estou falando? No dia das mães, liga para o missionário, você vai ver se ele não vai chorar. Falou, pastor, eu sei que o senhor está longe da sua mãe, estou ligando dizer que nós estamos juntos. Simples. Paulo fala de encargo, ele não fala de cargo. Ele fala, eu quero lembrar que vocês esqueceram de algo que vocês não poderiam esquecer. Eu estou lá no campo, mas vocês esqueceram de mim. Vocês esqueceram da obra. Terceiro ponto. Barreiras transculturais. O que seriam as barreiras transculturais? Eu vou conceituar isso aqui, vou dar alguns exemplos para você entender. A barreira transcultural é o choque entre as culturas.
Então, por exemplo, a nossa culinária é maravilhosa, é ou não é? Deixa eu te contar algo que talvez você vai assustar. Arroz e feijão, essa combinação é um dos únicos países do mundo. Você não acha arroz e feijão no resto do mundo. Se você sair aqui na Argentina, você vai comer purê de batata uma semana, 15 dias. Batata frita, mas você não acha arroz e feijão. Aqui do lado. Se você for para a África, irmão, você vai comer um arroz tão ruim que você não imagina um arroz que tem lá. Você pergunta se aquilo não é mandioca amassada, aquele arroz. Então, o primeiro choque, eu dei um exemplo clássico, a culinária, o tempero. Se você for na Índia, irmãos, tem um negócio lá que chama masala, ou masala, alguém conhece? É tipo um corante amarelo, sabe esse corante que a gente joga no frango? Para deixar o frango. Chama coral aqui? Coloral, esse trem que joga no frango. Lá é tipo isso, mas é forte. Até o McDonald's eles jogam aquele danado do masala. Na época, eu estava mais gordinho, eu gostava do McDonald's. Eu achei o McDonald's lá na Índia, foi a minha felicidade. Só que o Big Mac tem masala, ou masala. Então, é estranho, se dá um choque. Tem gente que emagrece. Tudo por causa da comida. Você fala, mas esse missionário tinha que ter pensado antes de ir para o campo. Porque não, irmãos, é normal, ele é igual eu e você. Lá no Camboja tem que comer escorpião, lagartixa. Aqui no Peru, eles fazem rã e bate ela no liquidificador, você escolhe, ela está nadando. Você chega no poço, aí você, eu quero uma dessa. Você pega a rã lá e mata ela, bate no liquidificador, você toma, olha que legal. Eu sou doido para tomar, não deixaram eu tomar. Falei, pastor, isso vai passar mal. Eu falei, não tem problema, eu quero morrer, eu quero experimentar esse negócio. Não deixaram. Então assim, culinária. Ore pelas barreiras transculturais. Exemplo, talvez vai soar para você normal, mas por exemplo, na África do Sul, uma missionária saiu da África do Sul. A África do Sul não é o sul da África, amém, irmãos? A gente confunde isso. A África do Sul é um país, sul da África é o sul da África. Então a África do Sul é um país. Ela saiu totalmente com a chamada missionária, feliz da vida, e disse, eu vou ser missionária na Grécia. Isso é verdade. Ela pegou o aviãozinho e foi parar lá na Grécia. Quando ela chegou na Grécia, ela encontrou no banheiro, do lado do vaso, um cesto. Na sua casa provavelmente tem um cesto, que a gente termina de fazer as nossas necessidades fisiológicas, e a gente limpa e joga no cesto, sim ou não? Para aquela missionária foi um choque, porque na África do Sul terminou, joga dentro do vaso, não existe cesto. Então eu quero te contar algo que você não sabia, a sua cesta de lixo de papel higiênico veio lá da Grécia. Isso é cultura grega dentro da cultura brasileira. A gente acostumou com isso, mas isso não é normal no mundo todo. Só o fato dela ver aquele tanto de papel higiênico virado, ela desistiu de ser missionária. Você acredita nisso? Porque ela disse, esse povo é nojento. E voltou. Ah, gente, mas não, para ela foi um choque. Agora, se a gente estivesse orando por ela, ela teria ficado lá. Quem está me entendendo? Outro choque transcultural. Você imagina um americano vindo ser missionário no Brasil e ver a gente preparando a feijoada? Já imaginou um americano ver a gente pegando pé, orelha, e bucho, e joga, e vai, e fala, come? É normal, irmãos? Para nós é. Agora você imagina um americano ver aquela orelha, gente do céu. Irmão, não tem nada melhor do que feijoada. Quem gosta de feijoada, dá uma rajada de fogo aí. Lamastanaias. Eu não sei se era uma indireta, mas não dá mais tempo. Irmão, feijoada é bom demais. Fecha o olho. Fecha o olho, todo mundo. Feijoada. Abre o olho. Tem gente que viu laranja, viu couve, viu farofa. Eu só falei feijoada, porque isso está dentro de nós. É ou não é? Agora, um americano ou outra pessoa vai dizer, é ou não é? Então tá bom. Vamos lá, olha aqui. Agora vamos pegar a gente. Turquia, Paquistão, Índia e Irã.
Eu tive em alguns desses países aqui, eu conheço. Os homens urinam na calçada normalmente. Você ia ter um susto? Cadê as irmãs? Levanta a mão. Irmão, é a coisa mais estranha do mundo. Não dá para cortar essa internet, não. Eu estou tão à vontade que eu não queria colocar não na internet. O caba chega, você está andando, daqui a pouco você, opa. Entendeu? O cara tira, faz xixi. É cultura. Tem gente que diz, meu Deus do céu, esse lugar é um inferno, isso aqui é uma Sodoma. Vai ter que acostumar. Eu estava andando na Índia, irmão, quando eu assustei o menino fazendo cocô no meio da rua. Corta isso da internet, pelo amor de Deus. Parecendo um pato. Se eu não pulo, acerta em mim. Corta isso aí, meninos, senão eu te demito. Aí a gente olha para algum choque transcultural. Na Índia você está andando, a irmã assusta, o cara está tomando banho num chafariz público. Há mais detalhes que eu não me sinto à vontade de falar. Mas pesquisa. Cultos aonde... Eu não quero falar sobre isso. Depois você pesquisa sobre cultos na Índia, você vai ver o que eu estou falando. Eles enfrentam isso todos os dias. A filha adolescente está lá. Pastor Marcelo Gonçalves, quero fazer menção dele aqui, talvez ele nem vai me ouvir. Está lá, a filha está lá. Desde pequenininha, a menina já fala 4 línguas. Está lá, dando a vida dela. Com todo amor, servindo a Índia já há mais de 10 anos. Uma menina que se privou de morar no Brasil, de conhecer os primos, de conhecer a família, está lá. Vamos orar. Primeiro, pela saúde. Segundo, pela solidão dos missionários. Terceiro, pelas barreiras transculturais. Último exemplo, para você entender o que o missionário sente. Tem mais exemplos. Você gostaria de ganhar um cuspe no rosto? Você tolera um cuspe no rosto? Hã? Você sabia que no Quênia, em alguns lugares, em algumas tribos, o cuspe é sinal de bênção? A mulher grávida, todo mundo passa nela e gospe na barriga dela. Cospe, né? Irmãos, eles estão lá, sorrindo, amando aquele povo. Vamos orar pelos missionários, amém? Eu confesso que eu não sei se eu aguento o segundo cuspe. Jesus falou para virar a face só uma vez. Está amarrado, em nome de Jesus, isso é heresia. Então, terceiro ponto foi barreiras transculturais. Quarto ponto, ore com relação à dificuldade da língua. Irmão, você não tem noção como é difícil aprender os dialetos. Eles amam. Eles saíram do Brasil, a igreja enviou eles, mas eles estão lidando lá com situações novas. Eles já sabiam. Na MCM, o pastor falou sobre treinar, a gente prepara. Eu dou essa aula, eu ensino, a gente responde pergunta, mas quando chegar lá é outra coisa. E a língua é um dos maiores desafios. Sabe, é muito triste a pessoa ser surda e muda. Agora, quando você fala a sua língua e você vai para um país que a língua é diferente, você volta de novo à infância ou você tem a sensação de uma deficiência? Alguém já passou por isso? A gente fica assim, eu quero um desse. Fala, gente, esse cara não é surdo, ele só não entende sua língua. É ou não é? Não é assim que a gente faz? E o missionário está lá, irmãos, dá vontade de desistir. Alguém já teve estresse, saiu do país, teve estresse por causa da língua? Sabe o que eu fiz? Me tranquei no quarto. Fiquei lá no quarto, eu não quero ver ninguém. Eu quero ficar aqui, eu estou cansado de tentar entender esse povo. Quem já saiu sabe do que eu estou falando. Dá um cansaço mental tão grande.
E a pessoa, ela está lutando com isso. Só que ela não pode voltar, porque se ela voltar, a igreja vai condenar, vai dizer que ele desistiu, vai dizer que ele não presta. Mas ele está passando por isso. De quem é a culpa? Dele? Não, nossa, que a gente não está orando. É 11h20, eu vou parar por aqui. Eu queria passar um vídeo para que a gente entendesse que Deus fez o missionário. Esse vídeo é um dos vídeos mais lindos, não é nosso, é da Jocum esse vídeo. Mas eu entendi que eles conseguiram, sabe, imprimir a essência do que é ser um missionário. Eu quero que você saia daqui entendendo, você é um missionário. Talvez você está fora do propósito. Talvez você está cheio de bondade, possuído de conhecimento, maduro, apto a demonstrar, mas você fugiu do propósito, você está sem motor. Lembra do Fusca? Está na hora da gente colocar esse motor para funcionar. E a gente começar a fazer a única coisa que Jesus mandou fazer, que foi ide por todo mundo e fazer discípulos. Vamos ver esse vídeo e nós vamos encerrar com uma oração. Eu queria que o irmão cantasse aquela música do princípio e nós vamos encerrar. Nesse lugar tu és real. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nessas imagens. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone
preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. Aleluia. Glória a Deus.